Soberano e eterno Deus, estamos agradecidos por mais uma vez nos encontrarmos aqui, ó Pai. Nesta noite, uma noite muito chuvosa, frio, mas o Senhor trouxe aqueles que precisam ser abençoados nesta noite. Aqueles irmãos que por um motivo justo não puderam estar, sejam também alcançados pela bênção do culto desta noite. Pois estamos aqui reunidos para sermos ajudados por Ti, porque precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua mão, do Teu ensinamento, da Tua mão para nos guiar, precisamos da Tua proteção, porque sem Ti nada podemos fazer. Então estamos aqui, Deus, esperando que o Senhor nos ajude mais uma vez nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Quando cheguei, eu entrei e olhei para as irmãs que estavam ali, mais o irmão André, e eu disse boa noite, corajosos, porque para estar num culto como este, é amor à palavra, em primeiro lugar, e coragem, porque poderia estar em casa, e tem gente que qualquer coisa tira do culto mesmo, mas tem gente que nada tira do culto. A verdade é essa, e não temos que passar a mão porque somos eleitos de Deus. Né, irmão Luiz? Chuva, com sol, vento, nós estamos aqui. Feliz de ver o Pablo, a esposa. Estamos orando por vocês e cremos que Deus vai lhes ajudar grandemente. Né, irmã Maristela, Deus abençoe. Antes de nós lermos a palavra, que vai ser livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, eu quero pedir que os irmãos, no decorrer do culto, orem, no final, quando formos orar também, para uma família enlutada, ali do campo do Pastor Royal. O irmão é caminhoneiro, era caminhoneiro, e acabou agora na tarde, no começo da noite, ele bateu o seu caminhão, uma carreta, pelo que eu vi. Parece que o homem entrou na pista e atravessou na frente dele, e o irmão veio a óbito, na hora. E o Pastor Royal estava pedindo que nós orássemos por ele, porque ele como pastor do rebanho, vai ter que dar a notícia à família, e a família está com problema de enfermidade, velhinhos, e que Deus possa, o medo dele é que esses irmãos levassem um choque muito grande, né? Mas o nosso Deus é o nosso consolador. Aí o pastor Real pediu para o grupo, e aí os irmãos, eu estou falando para a igreja, porque eu vi vários pastores falando que iam pedir oração para a igreja. Então, nessas horas, nós devemos dar as mãos uns aos outros em oração, unir nossas forças e pedir que Deus console a família que fica. O irmão já está muito melhor que nós, pois está do outro lado, e lá não tem mais despedida. É uma das coisas que mais nós almejamos chegar lá, porque lá não teremos despedidas, lá não teremos saudades, lá não teremos dor, lá não teremos tristeza, lá não teremos depressão, lá não teremos opressão, lá não teremos demônio para nos atrapalhar, lá nós só teremos alegria, felicidade, paz. Já pensou? Jesus disse: deixo-vos a minha paz, não a dou como o mundo dá, mas a minha paz. Você imaginou o que é a paz do Senhor? Paz não é aquele momento de descanso somente, pegar debaixo de uma árvore, descansar, estou em paz. Comprar uma casa, colocar uma rede, né, Pablo? Depois chego do trabalho e digo: eu estou em paz. Essa é a paz daqui, mas a paz do Senhor é aquela paz que nada te abala, mesmo no meio das dificuldades. O barco, que nós pregamos outro culto aqui, o barco balançando, e Jesus estava dormindo dentro do barco.
Essa é a paz. Ele está dentro desse barco. Então, que o Senhor esteja com esta família, os irmãos lutados, mãe, esposa, filhos, que o Senhor seja o consolador deles, porque palavras nós não temos para consolar, mas o Senhor, com o sobrenatural, consola o coração da família. Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos ler a Bíblia, vamos pôr de pé. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Eu acordei hoje, umas uns minutinhos para 6. Eu acordei ali, fiquei um pouquinho falando com Deus mesmo, deitado. E me desceu essa inspiração dessa escritura. E umas 7 horas eu saí da cama, não, 6 horas melhor. Não era 6 quando eu acordei, mas 6 e tantinho, 6:10 eu saí da cama. Fomos orar e eu fui ler a palavra. E essa escritura aqui foi a minha inspiração. Veja, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja, bem-aventurado o que lê e o que ouve e guarda as palavras. Que o Senhor acrescente as bênçãos a esta leitura que fizemos, revelando em nosso coração. Assentai-vos. Preciosos irmãos, fizeram uma pergunta ao irmão Branda, mensagem perguntas e respostas, número 3. E ele, foi uma pergunta curta e ele respondeu com pouca explicação, mas que vale muito. Eu fiquei pensando por que, irmão Paulo, que o inimigo não quer que as pessoas leiam a Bíblia. Não quer que as pessoas escutem a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus é estrutura, é ensinamento. A salvação é pela graça, por fé no sacrifício. A salvação é pelo amor, que amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo. Mas a leitura da palavra e ouvir a palavra, ler e ouvir e praticar, é estrutura para nós em todas as áreas. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que ouve as palavras e pratica, é semelhante ao homem que constrói uma casa na rocha. Vem a chuva, vem o vento e bate ali, que é impossível não bater, pois se está chovendo vai molhar, se tem vento vai bater, mas ele diz que bate naquela casa e ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Então ler a Bíblia e escutar e praticar é edificar a nossa vida com os ensinamentos. Pastor, se eu não sei ler, mas você está ouvindo. E quando você ouve, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra, você começa a aplicar ela na sua vida e aquilo muda-se, comportamentos, muda-se princípios com esta palavra. Então o diabo, o nosso adversário, não quer que as pessoas leiam a palavra, não quer que as pessoas escutem a palavra. E aí perguntaram ao profeta desta era. Perguntas e respostas, número 3, a pergunta 26. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Pergunta para ele. Como pode, irmão Brando, um cristão se aprofundar no amor de Deus? E ele respondeu, leia a palavra e ore. Leia, ele repete, leia a palavra de Deus e ore. Para se aprofundar no amor de Deus.
ler a palavra, orar, ler a palavra, ouvir. E aí João vem e diz isso: bem-aventurado o que lê e o que ouve. Irmãos amados, é conhecido a pessoa que lê, a pessoa que escuta. Ela tem comportamentos, ela tem vidas diferentes de uma pessoa que não lê. Porque o Mombrano não ia errar. Como se aprofundar no amor divino? Leia a sua Bíblia e ore. Orar para Deus mostrar o que quer dizer aquilo. Orar para Deus te dar força para você viver aquilo que você está lendo. Que coisa, irmão Luiz, que culto abençoado, irmão Paulo. Que resposta, nós poderíamos ficar aqui, rodeando aqui e regozijando ao redor dessa palavra que lemos. Mas a pessoa é conhecida, não lê, não tem mudança, passa anos na igreja, não muda. Não muda. Eu duvido, irmão, faça uma experiência da pessoa que comer estas mensagens. Ainda que seja novo na fé, ele lê, não entende muito, mas continua lendo, e Deus vai mostrando para ele as coisas e ele vai mudando a vida dele. Pastor, eu conheço alguém que lê e não muda o comportamento, um dia ele vai mudar. Por quê? Vamos caminhando aqui antes de nós explicarmos. Veja, nós lemos aqui. Agora, as Escrituras. No livro de João, capítulo 3, é João, capítulo 3, Nicodemos, ele foi ter com a palavra. Nicodemos era um homem muito instruído ali, ele chegou até Jesus e disse a Jesus: o que farei? Ele disse, deixa eu ler do 1 aqui, né? Eu ia ler do 13, 4, mas deixa eu começar. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. Jesus era a palavra. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, né? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque tinha ouvido, tinha visto os milagres. Ele disse: bem sabemos, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que resposta a palavra deu para ele? Aquele que não nascer, é preciso nascer de novo. E ele seguiu dizendo assim, a Jesus ainda conseguiu dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Na verdade te digo, na verdade, a palavra, ele dizia na verdade, porque ele era a palavra. Você entende isso? É necessário nascer de novo. E a pessoa vai nascer de novo quando ela começar a alimentar dessa palavra, passar por um novo nascimento, andar no Espírito, deixar as obras da carne. No livro de Josué, irmão Adriano, uma expressão muito linda. Estamos falando sobre leitura, sobre ler e ouvir. Livro de Josué, capítulo 1. Após a morte de Moisés, Josué tomou esse grande compromisso, a responsabilidade, esse chamado sobre ele. E a palavra diz assim, Deus falando a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. A palavra te anima. A palavra ela está te dando força, só que ela está dizendo para você: esforça-te, te anima. Há coisas que é para Deus fazer e há coisas que é para nós fazer. Abrir o mar era com Deus. Moisés e o seu povo não podiam abrir o mar, mas eles tinham que caminhar, crendo que o mar ia se abrir.
Há coisas que é para nós e há coisas que é para Deus. Aquilo que é para Deus, Ele não tem problema em fazer. Mas a maioria das vezes não alcançamos, porque o que é para nós fazer, nós não fizemos. A Bíblia diz que tudo é possível. Qual o nosso papel aí? É crer. E o possível, o impossível se torna possível. Não é por nós, mas a nossa fé faz isso agir. Então levanta, anda, esforça-te, Josué. Veja, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, jurei a teus pais lhe daria. Ele repete, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres, que ânimo é esse, irmão Adriano? Para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O que ia fazer a vida de Josué? Andar sem mover para a direita ou para a esquerda. Era a sua fé na lei. Ele disse, não te aparta, vamos entender de novo? Veja, tão somente esforce, tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei. A palavra que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu estou dizendo que a pessoa que lê, que crê, que ouve, ela tem testemunho que anda prudente. Agora, para fechar, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não te aparte da tua boca, Josué, o livro desta lei. Então Josué lia, ele tinha que ler os livros da lei. Não te aparte, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Bem-aventurado o que lê, ouve e pratica. Está vendo, Josué? Faça isso, tenha cuidado, para fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem diferença de quem ouve, quem pratica, quem lê? Bem-sucedido em tudo. Aprende a comportar-se, mulher, marido, filho, bem-sucedido em tudo. Vamos ainda mais um pouco. No livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, verso 4 a seguir, diz assim. Vamos pegar o 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Tem poder essa escritura. Tem poder essa palavra. Jesus se escondeu por trás da escritura. Chegou para Satanás e venceu Satanás com a escritura. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu pensei, irmão, ele disse, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão, mas o homem precisa de pão, precisa alimentar-se para viver. Não é verdade? Quantas refeições nós fizemos no dia? No mínimo 3. No mínimo 3. Para viver aqui, para alimentar esse corpo. Não é verdade? Mas nem só de pão. Esse homem precisa, mas e o homem interior? Quantas refeições temos dado para ele? Quantas vezes temos lido a nossa Bíblia? Quantas vezes temos lido a mensagem? Quantas vezes temos escutado a mensagem? Está vendo como é para mexer conosco nessa quarta-feira abençoada, para você sair mais alicerçado daqui.
Irmão Brana, como faço para me aprofundar no amor divino? Leia a Bíblia, a sua Bíblia, e ore. Aí Jesus veio e disse, nem só de pão. Nós precisamos de pão para alimentar esse de fora. E nós cuidamos, e se ficamos com fome, entramos em desespero. Mas e o de dentro? Começa a clamar. Tem horas, faça a experiência, tem horas que você está agitado, não sabe o que fazer. Leia a sua Bíblia. Vá para o seu cantinho, 5 minutos, 10. Ouça alguma coisa da palavra. Quantos cultos, quanta mensagem do profeta tem no celular para você escutar. Você vai ver que o remédio se você estiver tomando remédio, você vai ver que aquilo é melhor que o remédio que você toma. Não estou falando para você largar o teu remédio, não. Mas se você começar a comer essa palavra, ouvir essa palavra, vai chegar um tempo que você vai ser curado. Aleluia. Veja, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra. Agora no livro de Timóteo, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11 a 16. Veja bem. O 9 a seguir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, e ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor. Paulo falando a Timóteo, irmão. Esqueça o nome da sua esposa, Paulo? Charlize. Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, manda essas coisas, Timóteo. Ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, no quê? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O obreiro de Paulo era isso aqui, irmão, não é fácil. Seu exemplo. Aí ele diz assim, persiste em ler. Está acompanhando, irmão Vicente? 1 Timóteo 4. Ele diz assim, persiste em ler. Está vendo como é uma linha, irmão Adriano? Desde o começo até aqui. Das escrituras, vamos fechar mostrando. Persiste em ler. E exortar e ensinar até que eu vá. Aí eu pensei, até que eu vá? Será que Paulo quis dizer assim, quando eu chegar aí você não precisa mais? Não, porque Paulo diz assim, deixa eu terminar de ler essa escritura aqui para não me atrapalhar. Veja, persista em ler e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Agora, veja, ele diz, manda, persiste. Persistir, eu busquei no dicionário, irmão Paulinho. Insistir é uma pessoa que tenta sempre do mesmo jeito. Tenta fazer algo do mesmo jeito. Aquilo, ele diz, eu sou teimoso, eu vou fazer isso aqui. Esse é um insistente. Mas persistente é tentar fazer a mesma coisa de várias maneiras. Então Paulo diz a Timóteo, tu persiste em ler, ensinar, até que eu vá. Tenta, Timóteo, faz com que o povo creia em ti, que leia, que escute a palavra. Aleluia! Porque Paulo não parou de ler, porque ele disse assim, eu não vos canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós.
Aleluia. Então, ele continua lendo, ensinando, porque ele diz que é segurança para vós. Agora, tomando essa mensagem, as realidades do Deus vivo, 37, o profeta diz: quando Deus colocou o homem aqui na terra, colocou o homem aqui, ele deu ao homem um verdadeiro mapa rodoviário para o seu poder. Mapa rodoviário para o seu poder. Veja, irmã Luísa, o mapa rodoviário é algo que lhe diz para que lado você está dirigindo. Hoje temos GPS. Eu pergunto a alguém, sai para algum lugar sem ter um GPS hoje? Ele não chega a lugar nenhum. Ele precisa. Antigamente era um mapa. Mas o profeta diz que Deus nos deu um mapa rodoviário. Veja, ele fala para onde você está indo. Quando nós saímos, nos próximos poucos dias, ele está contando da vida dele, eu já atravessei tanto este país, minha esposa e eu estávamos admirados quando pensávamos sobre isso. Pelos últimos poucos anos, ele viajou tanto. Ele disse: você poderia mencionar onde você necessita de ir, e eu posso lhe dizer qualquer rodovia que leva até ali. E em 15 minutos você chegará daqui até Califórnia. Eu não perdi nenhuma vez por não saber. Às vezes, bem no alvo, vem calculando o meu tempo com o tempo de viagem e a média do tempo, eu simplesmente tenho estado de um lado para o outro, para cima e para baixo, de um lado para o outro, até você ficar conhecendo isto. O profeta disse que ele não se perdia. De tanto que ele viajou, ele conhecia, irmão Adriano. Ele chegava para o profeta e perguntava: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Ele dizia: vá por aqui, tal lugar, você vai demorar tantos minutos para chegar lá. Por de tanta experiência que ele tinha na estrada, tanta experiência que ele tinha de viagem, tanto ir para lá, para cá, ele ficou conhecedor daquilo. E ele diz assim: esta é a maneira que Deus deseja que conheçamos a palavra. Nós a conhecemos, nós viajamos nela, nós a provamos, nós a temos provado, e você sabe para onde ela dirige. Mas como? Sem ler a Bíblia, sem escutar a Bíblia. É assim que Deus quer que nós façamos com a palavra, diz o profeta. Veja, agora seu mapa rodoviário, o nosso mapa, é a Bíblia. E a Bíblia é um mapa rodoviário que te dirige para o poder de Deus. Quem não ora, quem não lê, quem não escuta a Bíblia não tem poder. E você vai ver o que é poder aqui nos próximos 5 minutos. Aleluia! Veja, a Bíblia é um mapa rodoviário que te dirige para o poder de Deus. A fé te dirige para o poder. O poder produz a promessa. Nós precisamos de poder. Aleluia, nós queremos? Queremos poder? Deixa eu ver aqui agora, meu precioso irmão. Aqui no tablet eu tenho algo aqui para nós fecharmos. Veja, nós precisamos de poder. Agora, o que é poder? Veja, a mensagem, o caminho de Deus feito para nós, o profeta diz no parágrafo 14: se eu fosse para a cidade de Nova York, a melhor coisa para eu fazer não é tentar encontrar geograficamente onde estou localizado e tomar a direção norte, mas a melhor maneira de fazer é apanhar o mapa e seguir o mapa, está certo? Uma estrada, se eu não fizer, eu me meto em apuros. Sair sem saber para onde vai, não ter algo que lhe guie, que lhe mostre,
placas indicativas e tudo mais. A Bíblia é um mapa para nós, para recebermos poder. Veja, quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, eles seguiram a vereda de Deus. Ela estava para o Mar Vermelho. Estranho que Deus levasse sua vereda dessa forma, mas a sua vereda atravessou diretamente o mar. Não sei se você captou isso. O caminho de Deus, ele é responsável quando você trilha por ele. Ele é responsável por você quando você está confiando nele. Os filhos de Israel seguiram o caminho de Deus, que Deus tinha provido para eles, e o caminho de Deus, Pablo, levou eles direto ao Mar Vermelho. Quer dizer, o caminho de Deus levou eles para um lugar difícil, que é só Deus para fazer com que o mar se abrisse. Mas era o caminho de Deus. Agora eu pergunto, o que o mar teve que fazer? Nós vamos ler aqui. Oh meu Deus, ajuda nós a captar isto. Veja, o caminho levou direto ao Mar Vermelho. Então, quando chegou a hora e a demonstração, Israel parou ali diante do mar. A vereda de Deus dirigiu através do mar, que a vereda é o caminho dirigiu através do mar. Então Deus olhou para baixo através da coluna de fogo, o mar teve medo e se moveu para trás. Israel atravessou em terra seca, a vereda de Deus guiou através disso, irmão. Quando você confia em Deus, parece que está difícil, mas se você está fazendo aquilo que você está ouvindo, está lendo aqui, Ele é responsável por você. O mar vai se apresentar. Você pensa, não tem como. Israel, o povo estava atrás dele, Faraó, dos lados não tinha para onde ir, e na frente estava o mar, mas eles estavam no caminho, na obediência da palavra de Deus, e o mar teve que se abrir. Deus olhou para baixo e o mar teve medo, eles passaram em terra seca. Agora o profeta diz, veja, e o caminho ficou diferente? Não, de novo o caminho foi através do deserto, até a fonte de Mara, águas amargas. Não é isto estranho que Deus levasse seus filhos através das águas amargas? Mais um problema se apresentou, irmão Adriano. Mas tudo isso vai junto com o caminho. E quando ele estava ali, naquele caminho, com sede, saindo do deserto, e o morrer de sede, a água estava ali, mas a água era amarga. E agora, Senhor, estou no caminho, mas o que eu vou fazer essa água? Águas de Mara, amarga. Sabe o que aconteceu, irmão André? Veja, o profeta diz, ele estava ali, e a água era amarga, águas de Mara, mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava de pé na margem. Moisés cortou uma árvore e a lançou na água, e ela ficou doce novamente. Quando confiamos em Deus, a luta do caminho parecerá nada. Nós passamos por dificuldade, mas Ele é responsável por nós. Nós entramos no barco e deixamos Ele conduzir. O profeta diz veja, uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Esta é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por este lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigia, e eles seguiram aquilo. E se a igreja esta noite unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho, é um caminho provido. Veja, irmão, que situação esses irmãos estavam, seguindo Moisés, e Moisés caminhando e se deu de conta com o mar, mas Deus estava ali e abriu o mar. Eles tiveram sede, Deus transformou aquela água. Moisés cortou uma árvore ali, jogou na água, ela ficou doce novamente. Coisas impossíveis Deus fazia porque eles estavam no caminho. E o profeta disse, se eles tivessem feito um atalho, eles não pulariam nem um rio, irmão Adriano. Eles não passariam um açude, não passariam e se afogavam. Mas como eles confiaram em Deus, eles atravessaram o mar a seco.
E até hoje estão descobrindo, tentando achar uma maneira de dizer que aquilo é mentira, que o mar não se abriu. E vem os teólogos, inventam daqui e dali, mas de vez em quando também eles acham algumas peças das carruagens de Faraó. Rodas. Não é verdade, irmão Luiz? Aí a ciência tem que dizer, é verdade. Pedaço da arca e assim por diante, e vão achando. Irmão, o povo de Deus nunca perdeu batalha. É aparente derrota, mas lá no fim nós veremos que é verdadeira a vitória. Então vale a pena estar nesse caminho. Veja. Mensagem. Desculpe, para nós encerrarmos aqui, ainda faltou uma escritura que eu quero ler com vocês. A coisa é tremenda, irmão. Quem consegue, quem tem sede, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Aqui no livro de Atos capítulo 8, que história mais linda, irmão Adriano. Que história mais gloriosa essa aqui, o sobrenatural. Conta-nos a história aqui. Oito, 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul. Nós estamos no sul. Ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Filipe, né? E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Deixou a sua rainha ali e ficou dentro do carro, nós vamos ver aqui. E ele regressava, e assentado no seu carro, lia. Nós estamos falando sobre o quê? Bem-aventurado o que lê, e o que ouve, e ora, e pratica. Então esse eunuco, irmão Luiz, veja, ele estava sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te, e junta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, entendes o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe, mesmo vamos pensar assim, Pablo, você está trabalhando, com o André, os irmãos, de repente aquela sede de ter um companheirismo com Deus, algo move seu coração no intervalo, algo assim. Você tem uma literatura, você começa a ler. Ou tem uma Bíblia no celular ali, você abre, começa a ler. Assim estava esse homem. Ele estava lendo, mas não entendia. Mas Deus amou tanto o desejo do coração dele, porque Deus, aquele que procura, acha, o que bate, abre, e o que pede, recebe. Que Deus tocou em Filipe, ele falou, Filipe, encosta lá que tem um homem precisando da tua ajuda. Você vai lá e eu vou te falar. Filipe chegou. Entendes o que lê? Falou, como é que eu vou entender? Você não tem quem me ensine. Mas Deus honrou aquela sede, irmã Rose, dele, que enviou a Filipe ali. E veja bem, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Vem cá, senta comigo, Filipe. Talvez nem conhecia Filipe, mas Deus preparou aquele lugar, aquele momento. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele estava lendo isso aqui. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz o profeta? Quem que é esse aqui? Que foi como a ovelha muda ao matadouro, que Isaías está falando?
Quem que é esse aqui? Ele disse assim: é de si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a sua boca: Josué, não te aparte da tua boca o livro, Josué. Tu será bem sucedido, medita nele, não se aparte da tua boca. Filipe abrindo o quê? A boca. E começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ele já estava entendendo agora. Aquilo que ele não entendia, já passou a entender. Era o Cristo, era o Cordeiro de Deus, foi levado como ovelha muda, o matador, era ele. E ele já começou a dizer, começou a crer naquilo. E eles acharam uma água ali, um açude, alguma coisa, o pé de alguma água. E ele disse: aqui eis a água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito se crês de todo o coração. Tem requisito para batizar? Tem, é se crer, irmão André, de todo o coração. Veja, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E aí, irmão Luiz, Deus é tremendo. E quando saíram da água, os dois, felizes, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Meu Deus! Arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. Saiu da água feliz. De repente o eunuco: olha, cadê o Filipe? Onde está? Foi arrebatado. O Espírito, mesmo que mandou encosta no carro, tirou Filipe. Arrebatou a Filipe, não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe, daí o que aconteceu, Pablo? Se achou em Azoto, uma outra cidade. E indo, passando, anunciava o evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus. Aí se eu pergunto, nós lendo isso, será que a nossa fé não move as montanhas? Será que a nossa fé não chega a um lugar onde nós podemos levantar e dizer para essa depressão: eu não te aceito na minha vida? Dizer para essa desgraça que está te atrapalhando, dizer: sai do meu caminho, sai tristeza do meu caminho, eu sou feliz, eu conheço a Cristo, eu sirvo a Ele. Será? Nós não podemos dizer: sai da minha frente, abre essa porta que está fechada, que eu preciso urgentemente de uma intervenção de Deus, abre essa porta. Esforça-te. Tem bom ânimo. Deus somente pode operar tal como lhes deixamos operar. E há tantas maravilhas que eu dizendo: irmão Paulinho, nós temos que trabalhar com a fé. Quando você põe Deus em primeiro lugar, Deus te põe em primeiro lugar. Eu senti dizer isso para você. Descansa no Senhor, que Deus é o que abre porta, não é nós não. Filho de Israel fosse tentar abrir as portas aqui e ali, fosse tentar dar um jeitinho, eles não atravessavam nem o açude. Mas quando eles seguiram o caminho de Deus, a ordem de Deus, Deus abriu foi o mar para eles. Sabe, irmão, as pessoas desejam poder, e nós estamos no mapa, e realmente não sabem o que é poder, está vendo? Elas realmente não sabem o que é poder, o que acompanha isso. Então dá receita para nós, irmão Brana, se nós estivéssemos lá no culto dele, se nós estivéssemos lá ouvindo isso aqui, mas nós estamos aqui ouvindo o pastor lendo aqui. Ele diz assim: olha, as pessoas desejam poder. Quem quer poder aqui? Vamos ser sinceros, quem quer poder? O profeta diz assim: você sabe o que acompanha isso? O caminho para cima é para baixo sempre. Veja, se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. Pensamentos mundanos não é simplesmente a pessoa que não conhece a palavra, está por aí no mundanismo.
é obra da carne. Que o que é do Espírito é Espírito, o que é da carne é carne. A carne é mundana. Ódio, vingança, mágoa, pessoas que não perdoam. Tudo isso é pensamento mundano. Não consegue chegar aonde precisa por causa dessas coisas. Vou mostrar aqui para não ficar nas minhas palavras. Veja, fuja desses pensamentos mundanos e humilha-se diante de Deus. E então você tem mais poder do que o homem que corre pelo edifício e faz muito barulho. Está vendo? Por quê? Por quê? Porque você foi capaz de conquistar, irmã, a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhar-se diante dele, e isto é verdadeiramente poder. Conquistou a si mesmo. Primeiro eu. Veja, você me mostra uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde, não uma arrogância, uma igreja somente uma igreja dócil e humilde, e eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo, é o que se necessita, humildade, humilhar-nos diante de Deus. O profeta diz aqui, veja, eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. Quando você toma uma pessoa que o seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhe dizer nada, é dodói, e ela é arrogante, bem, é essa pessoa que nunca chega a lugar nenhum. Não chega, muito menos no arrebatamento. Não chega a lugar nenhum aqui, que a palavra é para nos ensinar a viver aqui. Mas veja, porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. O que Deus faz? Aquela pessoa que se humilha e anda docilmente, Deus diz que essa pessoa é poderosa. É poderosa. Então o caminho para cima é para baixo. E nesta hora eu estou falando a pessoas que venceram. Poderosas. Porque você foi capaz de vencer a si mesmo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente com essas palavras. Eu creio que se você sair daqui com a porção apenas do que você ouviu nesta noite, aplicar aquilo, você terá testemunhos no próximo culto. Amém? Irmão Paulo, ore aqui pelos seus irmãos. Deus te abençoe ricamente. Nós ouvindo tudo isso, nós podemos crer que Marcos 16 é verdadeiro? Diz que ali expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos. Então, se você está enfermo, se você precisa de uma oração, nós estamos aqui para orar por você. Bendito Deus. Obrigado, Senhor, por preparar, Senhor, uma atmosfera, Senhor, tão gloriosa, Pai, nesta simplicidade, porque o Senhor sabe que aqui está um povo simples, que precisa, Senhor Jesus, entender o que é falado aqui, Pai. E mais uma vez, Senhor, eu recebi uma luz a mais, cada um que aqui esteve, que o nosso caminho nem sempre é aquilo que queremos, mas o caminho de Deus é o caminho da bênção. Pode ser que nos leve por caminhos difíceis, pode ser que nos leve diante de circunstâncias que vá nos entristecer até mesmo, mas cremos e sabemos que é uma aparente derrota, não é uma derrota, Senhor, porque o Senhor gosta de surpreender os seus, Pai. No nome de Jesus Cristo eu te agradeço pela graça, pela misericórdia de ter chegado até este lugar nesta noite. Eu rogo, Pai, que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, Pai, nesta humildade, nessa simplicidade, que a luz da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, seja presente em cada instante da sua vida, no seu deitar e no seu levantar, meu Deus. No nome do Senhor nós te damos graças, Senhor. Amém, Jesus. Até domingo, então, irmãos.
pela graça, né, nos encontraremos novamente e um resto de semana abençoado, né?